As ideias para as manifestações surgem, na maioria das vezes, como resultado da indignação associada à compaixão. Você olha para algum caso que representa uma gravíssima violação de direito e pensa: como dar visibilidade a isso? Como tornar isso público? Como fazer chegar às massas? Que imagem criar? De modo que a manifestação que faremos ganhe as primeiras páginas dos jornais, se espalhe pelos telejornais do Brasil e do mundo e cause um baita do constrangimento para a autoridade pública. La ONG Rio de Paz de implementar o Rio de Paz. 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 Rio in Peace. Nós não trabalhamos para quem passa na rua. Eu nunca vou para a manifestação pensando em causar impacto em quem está passando, por exemplo, pelo calçadão de Copacabana. Eu não estou pensando nessa gente. Eu estou pensando no cinegrafista. Eu estou pensando no fotógrafo que vai pegar um detalhe daquela manifestação e botar na primeira página de um jornal. E aí no dia seguinte a gente vibra. Vibra não porque ganhamos a primeira página no jornal, mas porque nós sabemos que vai ter um governador, ou um prefeito, ou um secretário de segurança, ou o próprio presidente da República olhando para aquilo e dizendo: cara, esses caras estão expondo a minha incompetência. Eu tenho uma trajetória jornalística muito ligada à questão da segurança pública e dos direitos humanos. Em função disso é que eu vejo o Rio de Paz como um movimento assim de vanguarda, em que, de certa forma, foi muito marcante para a história do Rio de Janeiro, porque simbolizou a retomada das ruas por segmentos que até então estavam bem distantes, bem afastados das ruas. O Rio de Paz, então, ele vem para a rua, né, de uma forma organizada e pacífica, que eu considero fundamental dentro dessa disputa de narrativas, digamos assim, né, porque quando a gente vai combater a violência, a gente não pode usar as ferramentas da violência. Não simplesmente porque você tem uma reivindicação, porque você tem razão, você usar métodos violentos para propagar as suas intenções e os seus propósitos. Havia, sim, uma estética, que eu sempre chamei a estética da antiviolência, que apresentava uma forma nova de se manifestar. A manifestação do cemitério de Cruzes, na praia de Copacabana, que repercutiu no mundo inteiro, é um exemplo clássico do que eu estou falando. Por um acaso, eu estava nessa primeira manifestação do Rio de Paz, na praia de Copacabana. Para um fotógrafo, aquilo foi assim, quando eu vi a cena, assim, os olhos já brilharam, porque eu já vi ali uma grande fotografia, né? O olhar, ele tem várias camadas, né? Quando você replica aquele símbolo várias vezes, você parece que dá mais força para a mensagem que você quer passar. E quando eu vi aquela cena, eu fiquei bem impactada também e fiz muitas fotos assim daquilo. Então, a partir dessa manifestação, toda manifestação já anunciada do Rio de Paz já brilha o olho do fotógrafo, porque sabe que vai produzir uma imagem interessante, impactante, né? Que vai provocar reações assim, e vai transmitir a mensagem, que geralmente é uma mensagem contra violência, né? São protestos que, independente do partido que esteja no poder, eles são feitos denunciando desigualdade social, denunciando violência, violação de direitos, mortes, chacinas, denunciando gastos públicos feitos de forma absolutamente ineficazes, denunciando falta de transparência. Então, eu acho que eles se posicionam muito claramente de uma forma que merece essa visibilidade, né? A mídia vem a reboque desses protestos porque eles são eficientes. O Rio de Paz, ele ia se firmar, ia se consagrar quando ele soubesse dialogar com a mídia, para depois ele propriamente se tornar uma própria mídia, como ele se tornou.
né? Ele veio se tornar um produtor de mídia, um produtor de conteúdo. Na sociedade que a gente vive, ela vive também de espetáculo, vive de performance, vive de visualização, vive de impactos. Então, muitas vezes é preciso criar um fato social, criar um impacto, criar uma visualização para que as pessoas percebam o problema que muitas vezes está no cotidiano e as pessoas não percebem, porque ele não é nominado, porque ele não é designado, porque ele não é apontado. Eu acredito muito, tanto no meio como na mensagem, entendeu? Eu acho que tem muita gente que tem 2 olhos e não enxerga nada. E você não consegue não enxergar aquelas cruzes, né? Pelo impacto, pelo simbolismo, né? Pela força de que ali está algum drama, alguma tragédia, algum problema da maior gravidade, cuja solução, evidentemente, que passa pela mobilização. O Rio de Paz muda a estética do debate da segurança pública. O Antônio Carlos, eu acho que ele foi um gênio, né, da comunicação da segurança pública, quando ele lança aquela ideia das cruzes em Copacabana e faz o mundo olhar para a segurança pública de uma maneira diferente. Ele quebra uma comunicação, né? Ele quebra uma estética da segurança pública. Ele traz a vítima para um outro lugar que não é a página policial do jornal. Então ele muda uma estética da segurança pública, ele muda os papéis da segurança pública a partir de uma guerra de comunicação. Ele joga para Copacabana um problema que Copacabana não saberia, não viveria, né, por causa desse estado de apartheid que a gente tem, por causa desse estado partido, por causa do túnel Rebouças, que é um túnel do tempo, né? Ele traz o outro lado do túnel Rebouças para a areia de Copacabana e ele fala, isto é o Rio de Janeiro. As pessoas ficam indignadas com as nossas manifestações pelos mais diferentes motivos. Sem seguir aqui uma ordem de importância, né? Primeiro, quando a manifestação representa um golpe desferido contra o seu partido político ou o político profissional que essa gente apoia. Isso é um fato. E esse tipo de experiência negativa nós temos tido com todos os partidos políticos, com as mais diferentes ideologias. Nós padecemos nas mãos da esquerda e da direita. Eu queria mostrar assim, a gente está vendo Copacabana Palace, Copacabana, que é o símbolo do país, é o símbolo do Brasil no mundo, e como você faz um protesto que ele é contundente, ele é plástico e, ao mesmo tempo, ele é absolutamente pacífico e esvazia a retórica que enche, digamos assim, a retórica do bolsonarismo, de que quem faz protestos contra o governo ou é terrorista, ou é um esquerdista mal intencionado, ou quer dar um golpe. Então, é o tipo do protesto inteligente. E é nesse momento, quer dizer, em que você vê, não tem aglomeração ali, né? É o mínimo de aglomeração, se comparado, por exemplo, com uma passeata, é absolutamente pacífico e essa imagem vai percorrer o mundo. Meu irmão, você está na comunidade, você vê uma mãe diante do corpo de uma criança que morreu vítima de um tiro de fuzil, um tiroteio entre bandidos e policiais. Você vai para Copacabana fazer a manifestação desesperado por dar visibilidade àquilo, por pedir justiça. Aí quando chegava um homem como esse, eu falava, Deus, obrigado, que era tudo que eu queria. São milhões de pessoas que vão saber o que aconteceu. É verdade, a força de uma imagem é um negócio assim impressionante. Né? A gente nunca sabe onde vai dar essa imagem, né? E você sabe disso melhor do que ninguém, porque você entrou para a história do fotojornalismo brasileiro em razão daquela imagem da Edna. É um personagem que nós conhecemos muito bem. Inclusive, nós fomos às ruas protestar contra a morte de sua filha.
parte, essa foto é exatamente o trabalho que vocês fazem, né? É mostrar, é dar luz a as pessoas que são invisíveis dentro da sociedade. Verdade. Você chegou até a falar assim, se eu queria algum valor, e você disse, essa foto eu não posso cobrar nunca. Eu não posso ganhar dinheiro em cima de uma dor. Também é bom para a imagem do Rio de Janeiro a gente não apenas mostrar ao mundo a nossa beleza natural, mas que nós temos nessa cidade pessoas indignadas, pessoas que querem um Rio de Janeiro no qual as relações humanas sejam tão belas quanto a sua geografia. O jornalismo expõe as vísceras da cidade, mostra tudo. É verdade. É uma forma de expressar a indignação, porque as coisas acontecem e ficam por aí, os envolvidos nem sempre são punidos, né? São as 21 balas, os números de cruzes que foram colocadas em relação aos mortos, simulação de uma favela quebrada. E são várias formas de se manifestar, né? Que, no nosso caso, né, que trabalhamos com fotografia, além de poder contribuir com um lado de grito, de luta, a gente ainda tinha belas imagens, né, que expressava bem a realidade do Rio que a gente vive, né? É uma coisa montada, mas é uma manifestação. Isso está na legenda das fotos, nos textos, que aquilo foi montado para representar. Então não tem nenhum problema com isso. Duas coisas. Uma é a imagem impactante, que pode ser importante para você publicar nos principais veículos do mundo, que é o interesse principal. E o assunto, normalmente aborda o assunto do momento. Me sinto agredido pela situação, né, como cidadão. Agora, a foto ali eu só tenho a constatar que aquilo é um tremendo absurdo. Eu tenho muito orgulho de ter toda a minha base em jornal, porque assim é muito gratificante, né? Você ajudar o próximo divulgando isso. E muitas pessoas às vezes brigam com a gente ou cobram do fotojornalista ou dos próprios jornalistas, né? Um posicionamento, uma definição do que aconteceu. E na verdade a gente não tem esse poder de justiça, né? A gente tem o poder de divulgar, só que você passa a fazer parte disso, né? O Rio de Paz, ele teve, sei lá, 90% de aprovação de pauta. É quase garantido. Tem alguma coisa do Rio de Paz? Eu sei que vai ter uma pauta para cobrir. As agências precisam de algo para mostrar para o mundo essa representação plástica da gravidade desse problema. Se você tem um corpo estirado no chão, com sangue, existe uma parte, né, do nosso entendimento que é ativada. Se você tem algo subjetivo, algo construído, você tem outra dimensão e outra forma de racionalizar tudo aquilo que está acontecendo na sociedade. O que é mais violento? O assassinato ou a reprodução do assassinato? O assassinato. A reprodução imagética do assassinato é a imagem da imagem, não é o ato. E quem faz o ato contra, quem se posta contra, a voz do contraditório, é o Rio de Paz. Porque ele leva para a Zona Sul, aquele lugar espetaculoso do Rio de Janeiro, que é o que todo mundo quer mostrar do Rio, mas que fede. Pena que a fotografia e o cinema não tenham cheiro, para você ver como fede o Rio de Janeiro com esse poder podre que está sobre ele. Eles mostram ali na beira da praia como funciona a coisa lá dentro do Rio de Janeiro. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade em compreender por que isso é feito na Zona Sul, porque tem que ser feito na Zona Sul, não adianta ser feito no Meia. No Meia acontece. Na Zona Sul hoje, a imagem é o caos. Então, essa é a importância da coisa. Eles são gênios da imagem, né? Eles têm uma capacidade de criar na praia de Copacabana ou em Brasília, nos ministérios, imagens fortes que já saíram não sei quantas mil vezes nas páginas do Guardian e de outros jornais do mundo todo. Quando eu estava começando a cobrir o Rio, no ano 2005, 2006, 2007, era muito chocante. Essas batalhas diárias, né, que tinha naquela época. Eu acho que até dentro do contexto brasileiro é muito chocante que você tenha esse nível de conflito dentro de
de uma cidade, né? Se não vê nas favelas de Caracas, você não vê nas favelas da Cidade do México, você não vê. Você vê aqui no Rio, você não vê em São Paulo, você não vê em Belo Horizonte, você vê muito pouco em Belo Horizonte, você vê aqui. Desde que eu cheguei no Brasil, eu sempre senti que é uma sociedade profundamente conservadora. As pessoas se enganam, né? Especialmente quem vem de fora, tem uma imagem enganosa. Qualquer coisa que foge do dito norma das pessoas assusta elas. Mas a mídia vai com a coisa mais fácil, né? É uma imagem de lençozinho que, tudo bem, é uma imagem forte, mas não fere ninguém. A gente vive num mundo profundamente mediático. Se a gente trabalha com mídia, é a arma que a gente tem. A minha câmera é minha arma. Eu ando armado com isso, com as imagens. Se a gente trabalha com isso, a gente está dentro dessa guerra, a gente faz parte. Como fotógrafa italiana, claramente, trabalhando por um mercado que é o europeu, claramente eu preciso de símbolos, de coisa que representa o Brasil, que representa o Rio de Janeiro. Muitos fotógrafos utilizam uma estética muito forte para representar a dor. Eu, pessoalmente, gosto de mostrar a dor de um jeito bem sutil. É claro que as cruzes na Praia de Copacabana podem incomodar, mas não é violento. Eu tenho uma formação europeia, né? Onde os monumentos aos mortos, às vítimas, é uma coisa bem comum. Provavelmente no Brasil não é assim. Eu vejo as cruzes como uma lembrança, não como uma forma de chocar as pessoas. Eu acho mais uma lembrança das pessoas que morreram, das vítimas. É claramente dor, tudo, mas não é choque, não é? Me choca, me incomoda ver as cruzes dos mortos, não. Isso é parte da nossa vida. Mas pode ser uma coisa de cultura. É muito importante que a gente esteja para o mundo sendo vistos como agente de transformação, mas principalmente que nós, cada vez mais, não tenhamos que aparecer tanto para que as pessoas que estão sendo caladas, silenciadas por tanto tempo, que eles cada vez mais tenham voz no nosso lugar. A manifestação que me marcou foi a dos 500 mil mortos, né? Toda vez que a gente andava segurando o saco, você consegue sentir um pouco a dor das pessoas que enterraram seus parentes. Que nesse dia, quando eu coloquei nos meus stories no Instagram, eu recebi algumas mensagens de amigos falando assim: Berinho, é crime enterrar a bandeira do Brasil. Eu falei assim, cara, você está preocupado com a bandeira e as vidas. Eu jogando terra em cima da bandeira é mais importante do que a vida das pessoas. Dentre as manifestações que a gente já realizou, a que mais me marcou pessoalmente foi com certeza a do Pau de Arara. Foi muito difícil estar ali de cabeça para baixo, que fosse 3 minutos para fotografarem e tal. Como era difícil estar naquela posição. Eu só pensava assim, ok, eu não aguento 3 minutos. E quem teve que passar horas e dias aqui, assim, desse jeito. E eu lembro também da manifestação do Rio de Paz, quando uma menina numa favela, ela foi abusada sexualmente por 12 rapazes. A gente fez essa manifestação, né, botamos 420 calcinhas, né, na areia, justamente mostrando que são 420 mulheres que são abusadas sexualmente no Brasil durante 72 horas. Então dá mais ou menos 50 mil mulheres por ano. Isso é muita coisa. A gente não pode desanimar, porque é uma demanda aqui, uma demanda ali. E a gente fala assim, putz, tem muita demanda e eu só consigo fazer essa. Mas essa vai mudar para muita gente, essa aqui vai mudar para outras muitas pessoas. Eu me lembro de um ato público nas areias de Copacabana, que nós montamos uma favela. Chegou uma senhora moradora e apoiou o nosso ato, dizendo, sensacional que vocês estão fazendo isto mesmo, porque se nós não fizermos isso, quando abrirmos os olhos, eles estarão morando aqui em Copacabana, aqui na praia. Ela julgou que era um ato público contra a presença de morador de favela em Copacabana.
As carceragens da Polinter sempre foram muito ruins, muito cruéis, mas a que tinha aqui em Neves era de um nível assustador. Eram verdadeiros navios negreiros, né? Eles ficavam na tranca, num espaço muito apertado, sem horário de banho de sol, durante, às vezes, até meses e anos. Muitas coisas deveriam mudar ali, mas a violência institucional era a primeira, porque como é que o Estado, que é o responsável pela cautela do preso, vai promover violência contra esse preso? Violência essa que chegava até os limites de ser violência letal. Havia notícias de pessoas que eram mortas dentro da unidade e que os policiais registravam fuga. Olha que loucura! O cara morria dentro da carceragem, como é que vai fazer? Morreu sob tortura, né? Faz um registro de fuga e desaparece com o corpo. Eram essas notícias que nós tínhamos de carceragem. E eu achava aquilo uma coisa absurda e o Antônio Carlos aceitou o meu convite. O Rio de Paz estava começando naquela época e eles foram fundamentais para a gente estabelecer o diálogo com os presos. Os presos não são obrigados a confiar em mim. Sou delegado. Aliás, eles duvidavam e questionavam muito o que esse cara quer. Qual é desse delegado que está preocupado com a gente? Tem momentos que me marcaram muito quando eles botaram uma cadeira de dentista, né, e haviam 2 dentistas que iam cuidar dos presos que estavam com problemas dentários e o preso perguntou: tem anestesia? Porque para o preso aquilo era uma coisa assim inacreditável. Como é que ele vai ser atendido por um dentista e ainda ia ter direito à anestesia? Ele se achou... Neves, nós surgimos em 2009 com esse chamado e aí... Fomos no primeiro dia, um sábado, com uma equipe mais ou menos de 18 pessoas para lá. Todo mundo muito tenso, nervoso, porque nunca tínhamos uma experiência em presídio. 950 homens presos em 10 celas, espaço bem reduzido, e começamos a trabalhar. Eu como dentista, montando a equipe, tinha médico, tinha psicólogo, tinha advogado. O nosso objetivo lá era terminar com a carceragem, porque a carceragem é uma coisa assim, que é o preso está preso, mas não foi julgado. E fica perdido, fica no limbo. Trabalhei 30 anos no sistema prisional, 30. Dei aula nas prisões, trabalhei com HIV nas prisões, né? Negociei todas as rebeliões do Rio de Janeiro. Nós tínhamos, por exemplo, a Polinter, que ficava na Praça Mauá. Era uma prisão subterrânea, e tinha um prédio da Polícia Civil e no subsolo, subterrâneo, você tinha ali 350, 400, 500 presos, já passou de 1.000 presos. Eles ficavam numas gaiolas, né, de ferro. Não era parede. E não cabiam todos os presos dentro daquelas gaiolas. Então eles ficavam amarrados no teto. É o que eles chamavam de preso morcego. Eles eram amarrados nas próprias roupas, porque não cabia todo mundo no chão. Eu que estava lá dentro, escutando o barulho do cadeado o tempo todo, o ferro batendo com fere, ajoelhado e agachado, sofrendo os impactos, mal alimentado e outras diversas coisas. Quem chega dentro do sistema? Um Rio de Paz. Imagine só, cara, você ser colocado no lugar do Frankenstein, do monstro, ou do subcidadão ou sem cidadania, e uma pessoa chega, encosta na grade e estica a mão para apertar sua mão e fala e dialogar contigo. Quando você já é construído o cara que é perigoso, esse cara aí é um animal. E o cara circula dentro daquele espaço superlotado, com cheiro horrível, pessoas com infecções de pele de todos os lados, e o cara abraçar, apertar a mão. Cara, aquilo ali... Eu falei, tem gente ainda que acredita que largou esse martelo da sentença social. Por incrível que pareça, a carceragem entrou até em obra, abrindo um espaço chamado banho de sol. Que a gente ficava dentro de uma grade, cara, e assim, sem nenhum exagero, a grade é isso aqui, ó. Mal tu conseguia colocar o dedo assim, sabe? E um ventilador gigante que ficava por trás dessa grade jogava toneladas de poeira na nossa cara. Ventos do inferno. Sabe? E um calor, e o teto de aço. A cadeia não funcionou pra mim e não funciona pra ninguém, sabe? Hoje eu tô terminando a minha faculdade de História e hoje eu vou caminhando por essa rede de apoio, porque a grade concreta não funcionou, o sistema jurídico não funcionou. Eu, em 2013, quando eu começo a sair de regime aberto de privação de liberdade, eu reencontro o Rio de Paz depois de ter tido um encontro na antiga carceragem de Neves, na qual o Zacconi era o delegado. Eu reencontro o Rio de Paz fazendo um trabalho de empregabilidade no Jacarezinho. Eu coloco todas as minhas fichas ali. Depois de algum período ali, voluntariamente, trabalhando dentro dos projetos, me dedicando para as manifestações, me aparece a oportunidade de trabalhar para o Rio de Paz, ser parte do grupo. E isso foi uma virada na minha vida.
E eu voltei a estudar, concluí o ensino médio e logo em seguida eu ingressei na faculdade. O Rio de Paz, ele é fundamental nessa minha caminhada. Na minha caminhada não só como profissional, mas na minha caminhada como pessoa. Do discurso de que direitos humanos não tem lado, e é por isso que a gente se propõe a conversar não só com o Zacconi, mas com qualquer outro policial que se propõe ao diálogo. A gente constrói uma política de que direitos humanos é diálogo. Direitos humanos é entender que o meu direito é preservado a partir do momento que eu preservo dele. Seja lá de quem for, seja do policial, seja do morador da favela, seja do bandido, que precisa ter o seu direito à vida garantido. Acho que no momento que a gente teve, né, o projeto estabelecido nas carcerais da Polinter, eu nunca troquei de lugar com os presos, eles sabem disso, mas eu sempre pude ver que mesmo estando num local diferente do preso, claro, eu entrava e saía da carceragem, eu era o delegado, o responsável por tudo. Eu nunca abri mão de defender o direito dos presos. E quando a autoridade policial defende o direito dos presos, ele está fazendo exatamente aquilo que deve se exigir dessa autoridade. Porque para que serve, né, uma autoridade policial se não para fazer garantir direitos? Cara, o Rio de Paz é isso aqui, ó. Esse encontro é o Rio de Paz. A Rio de Paz, ela é uma instituição que ela visa os direitos humanos. Os direitos humanos é abrangente, atinge a todo ser humano, seja ele bolsonarista, seja ele de esquerda, seja ele policial, seja ele que naquele momento está vivendo à margem da lei ou da justiça. E para nós não existe preso, não existe egresso, não existe apenado. Isso não é uma situação que o define. Ele está preso, ele está egresso, ele está apenado, mas amanhã ele vai ser reintegrado à sociedade, ele é um cidadão comum, que tem todos os direitos e todas as obrigações como qualquer cidadão brasileiro. Então, quando ele chega aqui desprovido de documento, extremamente chateado e aborrecido pela reclusão dele, longe da família. Então nós que vamos fazer com que essa pessoa se reintegre à sociedade. Nós vamos dar ele documento, nós vamos dar ele oportunidade de emprego, nós vamos dar ele nova perspectiva. Na época que iniciou, eles não queriam, porque tinham vergonha. Hoje, eles ligam, pastor, eu posso ir tirar a carteira, tem como fazer a minha carteira? Ele consegue ser um camelô, ele consegue ter a sua lojinha, ele consegue ser um MEI. É essa a satisfação. Eu não preciso transformar 11 mil, 12, 20 mil. Um João, um Cristiano, já me deu por satisfeito. O importante é atendermos a necessidade momentânea, não importa qual seja e de quem seja. Porque o que nós, como sociedade, fazemos é classificamos ele dessa maneira. É preso, é egresso, é apenado ou, de forma pejorativa, por favor, é vagabundo. Quem já teve passagem já cumpriu a sua pena. A pena não é eterna. A pena não pode se eternizar e não tem pena de morte. Não pode se aplicar esse tipo de medida quando não há pena de morte no país. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa população tem voz. Ela tem voz própria. Agora, ela não consegue fazer com que a voz saia de dentro da comunidade, dentro da favela. A classe média, ela apoia o extermínio de parte da população. Quando você faz uma pesquisa velada, por exemplo, 76% estão de acordo com esse tipo de comportamento da polícia, do Estado. É uma política de segurança que é traçada para o extermínio. Ele sabe que não tem eficiência nenhuma. Exterminar pessoas, matar pessoas, sabe que isso não vai resolver a questão do crime, que não vai resolver em hipótese alguma. Cada policial que morre tem outro colocado para morrer imediatamente. Cada morador desse da favela que morre, ou da periferia que morre, tem centenas de outros para entrar no lugar. Porque a miséria tomou conta. Nós já estamos na terceira geração de moradores de rua. As pessoas nascem na rua, têm filhos na rua. Que país que você quer, que sociedade que você quer, que não tenha roubo, que não tenha assassinato, que não tenha... Impossível, não vai conseguir isso nunca. O Estado brasileiro funciona como parteiro do crime. Ele pega o que está latente e o torna patente. Ele põe para fora aquilo que não se manifestaria necessariamente se não fosse provocado. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor.
Eu tenho muita dúvida se o caso da Marielle será esclarecido, né? Nós já sabemos quem atirou, quem matou, mas é muito importante saber quem mandou matar. A Marielle foi morta em 14 de março de 2018. Eu não ter a resposta depois desse tempo todo já é muito grave. Não é porque era minha amiga, é porque era uma mulher negra, oriunda da favela, vereadora, covardemente, brutalmente assassinada. Quem matou Marielle matou o Rio de Janeiro. Não foi bala perdida, não foi crime passional, né? E não saber quem foi significa que é possível fazer política matando alguém. O recado é esse. O Amarildo é um caso clássico, né? 25 policiais de uma tropa de 29 formam uma quadrilha, sequestram, torturam e matam o Amarildo. Mas Amarildo a gente descobre que não era um caso isolado, não. Aquilo era uma rotina na favela da Rocinha. Eles pegavam os garotos, metiam um saco na cabeça, metiam depois a cabeça dentro de um balde, você perde a respiração e quando inspira água. Você vai minando aquela pessoa. O Amarildo era epilético. Ele não aguenta a sessão de tortura e gritava para parar, por favor, e acabou morrendo. Então depois desaparece o corpo, a gente não sabe até hoje direito se foi levado para um lixão no Caju ou se foi jogado dentro de uma usina de concreto que tinha ali no quartel da PM, no Leblon, que estavam fazendo a linha 4. Então não se sabe, o corpo desaparece de fato. Em pleno século XXI, no caso Marielle, no caso Amarildo, foram as mesmas práticas que fazem parte da história do nosso país, de uma cultura profundamente violenta. No momento que o policial entra na favela, numa operação, ele já tem um dolo eventual, que eu falo que é o dane-se, né? Que ele entra já, se matou criança, semente do mal, se matou adulto, não importa se estava com arma ou não, se alguém viu atirando ou não, matou, era do morro, se não era bandido ia virar. Eu sou obrigada a escutar o jornal, o governador ou chefe de segurança falando o seguinte: foi uma operação sensacional, legítima, passou por cima do STF, apreendeu 3 fuzis e matou 20 pessoas. Que política é essa? Essas pessoas são o quê? São consideradas o quê? Matáveis. Por que estão desafiando tanto o STF e subindo a favela? Tem muito trabalho comunitário, tem muita gente. Então, quando você vê a PM do Rio de Janeiro fazer uma operação dessa, quando a gente vê que não tem necessidade, é um termômetro de que está deixando o estado de polícia sobrevivente dentro dele tomar um tamanho, uma proporção gigantesca. Então, o estado de polícia ultrapassa o Estado Democrático de Direito. Por isso os direitos humanos aqui são moedas de troca. Quando eles estão na fundação da polícia, não existe polícia pré-direitos humanos. As pessoas falam bobagem, quer ver uma? Você vai ficar chocado. Fim da polícia militar. Ok, você vai dar o fim, você quer acabar com uma polícia, maravilha. Se você acabar com uma polícia, não existe cadeira vazia em poder. Você vai ter que legitimar alguns fortões de academia, uns musculosos do crime ou a milícia. Porque o lado do Estado garante o funcionamento da firma criminal. Você faz a guerra para vender a paz do alvará da firma criminosa. Você fabrica uma guerra artificial, porque deixa todos nós com medo. Tiroteio aqui, a bala chega aqui. Eu preciso do medo, da insegurança, porque ela me rende votos. É isso que as pessoas têm que entender. A insegurança dá certo. Todo mundo aqui é amedrontado. Todo mundo aqui pia baixinha. Todo mundo de pinto de feira, pintado de verde e amarelo, cantando de galo em passeata. Quanto isso vai para as carreiras eleitorais, para as campanhas eleitorais? É onde você lava o dinheiro do crime. A lavanderia do dinheiro do crime se chama eleição. Não dá mais. A gente não pode improvisar com saúde pública e segurança pública, que aliás são irmãs siamesas, que lidam com emergência, lidam com vida. No que você erra na mão, ou propõe coisas que não ficam de pé, o custo é muito alto. A cada tragédia é preciso reordenar as forças sociais, as forças vivas sociais, né, na busca de uma governança da segurança pública, da afirmação de direitos que seja democrática, que seja livre, que seja plural. É nesse cenário que o Rio de Paz se apresenta, a partir da indignação, da solidariedade,
da cooperação. Não se faz segurança pública se você não tiver empatia, se você não sentir a dor dos outros. Piorou tudo. Piorou tudo. Hoje a gente tem a polícia no poder. Perigosamente próxima do poder em alguns lugares e no poder em outras. Ou seja, como o Estado de polícia é algo que se opõe ao Estado de Direito, porque exige sujeição, complacência com violência e tal, nós estamos vivendo aí o auge dessa crise que foi alimentada, inclusive, por governos do campo progressista. Curiosamente, em política criminal, os governos progressistas não foram progressistas. Os governos do PT, pelos quais eu tenho o maior respeito, pela obra social deles, mas na política criminal, digamos assim, não compreenderam como o sistema penal é uma fonte de opressões sociais e como essas opressões, que são seletivas, que são estruturalmente seletivas, levam consigo sempre mensagens muito conservadoras e práticas muito antipopulares. As demandas policiais por autonomia, por crescimento, por liberdade, quando chegou ao extremo de reivindicar a liberdade de poder matar, naquilo que era chamado de excludente da ilicitude, não sei por quê, porque exclusão de ilicitude é uma categoria geral da teoria do delito, mas na burrice que predomina o debate público, jornalístico e parlamentar sobre essa questão, ficava aquela excludente de ilicitude. Vamos voltar para a legislação, vamos de parte a parte, vamos acabar com esses excessos que estão acontecendo aí. Parem de nos matar! Parem de nos matar! Parem de nos matar! Parem de nos matar! Eu vi uma cena macabra agora, eu não conseguia falar, sabe? Eu vi uma cena macabra. A última cena no Jacarezinho. Foi a última que eu vi. Aqueles corpos todos ali, sabe? Aí me veio aqui Vigário Geral, me veio Candelária. E eu só pergunto, até quando? As Candelárias estão aí, os Jacarezinhos estão aí, os Salgueiros estão aí, Providência está aí, está tudo aí, acontecendo na nossa cara, né, diante de nós, e a gente precisa mudar isso. Eu fui prefeito com a ONG de Paz 8 anos, estou cumprindo aqui meu 10º ano de prefeito com a ONG de Paz, já recebi demandas, pressões, enfim, alertas, mas nunca eu tratei a ONG de Paz como só que eles são oposição a mim. Eu posso falar que é de um monte de movimento que a gente vê por aí fazendo, que você tem claramente por trás um partido político, um grupo determinado, e isso ali claramente eu não percebo. E nós estamos falando aqui de vidas, que se perderam pela violência do Rio de Janeiro. O que a ONG Rio de Paz faz é meio que dar um tapa na cara de todos nós, independente da posição social, da função que a gente ocupa. É óbvio que para aqueles que são autoridades o tapa é mais forte, e esse papel é importante, de vez em quando eu levo também, é mais para chamar atenção para isso. Olha, não é normal a gente ter essa quantidade de pessoas sendo assassinadas nessa cidade permanentemente, por causa da violência. É duro, é um debate duro, Se vocês me perguntarem se você gosta daquelas fotos na Lagoa Rodrigo de Freitas, certamente que não. Adoraria poder um dia chegar lá e dizer, não pode mais isso. Mas é uma realidade da cidade. E eu acho que esse espírito provocador, de quem cutuca, de quem usa muito, trabalha com muita competência essa história da imagem, para chamar atenção para isso, é muito importante para a cidade. É muito importante para a gente que é autoridade. Eu acho que o Rio vive muito desses extremos. Uma gente que acha que a ação do Estado, que o monopólio da força do Estado é um equívoco, e isso é um absurdo. O Estado tem o monopólio da força, não é admissível que grupos paralelos dominem territórios do município. E de outro lado você também tem a turma que acha que é para sair matando todo mundo. Isso é barbárie. A barbárie é você deixa tudo,
né? Ou vou usar aqui um que me derrotou em 2018, ou o tiro na cabecinha. Nós temos um problema aqui no Rio de Janeiro de segurança pública. Não tem nada que ver com problema social, com desigualdade profunda que existe no nosso país. Essa característica de domínio do território, excesso de armamento é uma característica muito particular do Rio de Janeiro. E ela tem a ver com o problema de segurança pública, do sistema de segurança pública que não funciona. Né? Ministério Público, Judiciário e as forças policiais. Hoje é dia 25 de julho e nós já temos 91 policiais mortos no estado do Rio. Genilson Araújo está sobrevoando a Lagoa Rodrigo de Freitas. Hoje tem mais uma homenagem aos policiais mortos aqui no Rio, né, Genilson? Era madrugada quando integrantes da ONG Rio de Paz e alguns familiares chegaram aqui para pregar essas placas. O objetivo é justamente alertar as autoridades e despertar também, obviamente, a solidariedade da população com esse grande número de policiais mortos no Rio de Janeiro. O último deles... A gente não é o braço armado do Estado. Eu costumo falar que a gente é o braço amputado, porque quando o policial ele é ferido em serviço, acaba numa cadeira de rodas, tetraplégico, amputado, o Estado não ajuda em nada. A gente fica largado à nossa própria sorte, né? Não se faz pacificação com armas, não se faz pacificação só com policiais. O que os jovens dentro de uma comunidade precisam, de fato, se sentirem cidadãos. E não uma parte excluída. O Estado se faz omisso ali. Tinham que entrar projetos sociais, tinham que entrar esporte, tinha que entrar cidadania. É muito melhor para mim ter um jovem com um lápis e um caderno na mão do que ele ter de fuzil. O Rio de Paz demonstrou que direitos humanos não tem lado. Porque eu, como policial, eu não via manifestações pela vida do policial. E a gente morre muito. A gente que é policial no Rio, dá a impressão que a gente tem um atestado de óbito nas costas. A impressão que dá é que a gente está numa fila. Só que a gente nunca sabe quando que é o nosso lugar na fila. É muito complicado, a gente está trabalhando hoje com uma pessoa, mas ela foi morta. Toca o celular de madrugada, a gente pensa, gente, quem morreu? Igual quando a gente vai num enterro de um amigo, né, de um policial militar, a gente pensa assim, quando é que vai ser o meu? Podia ter sido eu. Não é fácil não. Tá numa profissão que, a gente às vezes chega em casa com a farda suja do sangue do colega. Não é fácil. Mas a gente tem que seguir, né? Acreditar em dias melhores. As placas da ONG Rio de Paz em homenagem a crianças, homenagem a policiais assassinados no Rio, foram vandalizadas, acredita? O vídeo mostra o momento em que um homem ainda não identificado remove as placas. A cena foi filmada e publicada em uma rede social na tarde deste domingo pela personal stylist Dani, que passeava com a família no momento do ocorrido. Ele estava caminhando e quando eu vi ele já estava retirando a faixa. Ele primeiro tirou a faixa e depois ele foi tirando todas as placas uma por uma. Essas pessoas que sempre tiveram dentro de si raiva, falta de empatia, agora elas se sentem mais à vontade para expressar isso. Antes elas estavam recolhidas em algum lugar e agora sentem que podem falar isso à vontade porque tem respaldo e respaldo político para isso. A instalação da ONG Rio de Paz fica em um gradil, na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Avenida Epitácio Pessoa, desde 2015, próximo à Curva do Calombo. O Rio de Janeiro é a cidade na qual mais crianças têm a vida interrompida por bala perdida e policiais são assassinados no mundo. Então o setor da sociedade civil resolveu protestar contra ambas as espécies de crime. E por isso foi montado nesse local, nesse cartão postal, essa instalação. Memória das crianças, 99% meninos e meninas pobres e policiais, a maioria policiais militares. Não é a primeira vez que nós somos impedidos de protestar. E nós não vamos sair das ruas em hipótese alguma
e assumindo todos os riscos dessa luta. Não há chance de retorno. Não há chance de retorno. Caralho, meu irmão! Puta que pariu, velho! Puta que pariu! Acabou de acontecer um acidente aqui na Curva do Calombo, na Lagoa. O carro branco, vocês estão vendo aí nas imagens, o Jeep, acabou de bater no carro prata. A gente está vendo aqui, aparentemente não tem feridos, as pessoas estão saindo andando no carro. Segura aí, encosta aí, vocês. Ó, tava no... Esse cara, o cara deu isso aqui. Agora ele estava dirigindo o carro. De quem é esse carro? Cadê o documento do carro? E bateram no meu lá do outro lado e pegaram o rapaz aqui, ó. Eles já cortaram a pista. Cortaram a pista. Sobre aquele acidente que aconteceu, tem alguma novidade aí? Tem sim, Fachel, olha, 5 pessoas foram presas. Na verdade, o carro prata que bateu, ele tinha 6 pessoas dentro, né? O motorista mais 5 pessoas, jovens que voltavam de Luau. 5 foram presos, a polícia acabou de chegar aqui, são policiais militares da UPP Tabajaras. O que aconteceu, Fachel e Ana Paula? Os PMs da UPP Tabajaras estavam assistindo o Bom Dia Rio na hora daquela nossa primeira entrada, quando o acidente aconteceu. Escutaram o barulho, então correram aqui para evitar essa pessoa e conseguiram flagrar, pegar exatamente os meninos, os jovens, na hora que eles estavam correndo. Tem que mostrar a cara dele. Sargento Flávio Lousado. Absolvido ou não absolvido a passagem. Tá tudo aqui, valeu, filhão? Só quero papo reto, vocês não estão dando papo reto em um minuto. Valeu. Fica aí. Ô, rapaz. Tu tá mandando quem tomar no cu? Tu tá mandando quem tomar no cu? Fala, acabou o assunto. Acabou o assunto. Nós lutamos pelo direito de todos. Ok, meus amigos? Eu espero que seja a experiência transformadora da vida de vocês. Tá bom? Não estou aqui julgando, não. Só querendo ajudá-los a entender que aconteceu um milagre em suas vidas hoje, tá? Um beijo aí, Deus os guarde, tá? Valeu. Nas escadarias da LERJ foi em favor de pobres que são beneficiados pelos programas sociais do governo do Rio de Janeiro. Na semana passada, o governo do estado encaminhou para a LERJ um pacote de medidas que saneariam as dívidas públicas. A ONG Rio de Paz fez um protesto contra a medida. 35% dessas 10 mil famílias que são atendidas pelo aluguel social foram tiradas dos seus lares pelo próprio governo do estado, pois moravam em áreas de risco. E agora você corta esse rendimento. É de uma insensibilidade monumental o que estão propondo. Nós não podemos deixar, tamanha iniquidade ser consumada no estado do Rio de Janeiro. A ação mais poderosa
é aquela onde a gente consegue mover a mão do Estado. Quando você cobra, você pauta, ou você usa a mídia para poder cobrar e fazer com que ele mova o Estado, a gente acha que isso é muito mais poderoso. Por outro lado, os trabalhos sociais que a gente faz, eles atingem um tamanho. Por exemplo, o Rio de Paz, há alguns anos, semanalmente, nós distribuímos quase 10 toneladas de alimentos, 7, 8, quase toda semana. Isso é uma gota na necessidade do pobre. Eu comecei trabalhando também junto no Rio de Paz com manifestações de rua. Durante muitos anos eu fiz as manifestações, mas depois comecei a ver que a minha área de ação não é na manifestação, é na área de comunidade. Nós estamos aqui no Jacarezinho, fica a 20 minutos da minha casa. Imaginar que as leis aqui dentro são completamente diferentes da lei lá de fora. A gente teve que ter muitas pessoas antes da gente lutando por esse espaço. Ser voluntário permite a gente se doar na mesma medida que a gente em algum momento foi ajudado. Existe um limite, no voluntariado. A gente vem aqui, faz ações pontuais, mas a gente sabe que isso é um paliativo. E não temos que dar conta de tudo. Quem tem que dar conta de tudo é o Estado. Eu me lembro de um aluno que ele tinha 10 anos, eu precisei ficar conversando com ele depois da aula, e ele, tia, eu preciso ir embora porque minha irmã tá me esperando em casa pra trocar de tênis, porque a gente só tem um tênis. E aí uma semana depois, ele chegou com um tênis novo. Falei, nossa, que bonito seu tênis. E ele, pois é, o rapaz do tráfico que me deu. A mãe tinha sido assassinada, o pai estava preso e ele com 10 anos era responsável pela irmã. É muito fácil culpar esse menino que depois se torna traficante e falar, tá vendo aí, ó. Não se esforçou o suficiente. O papel que a gente faz acaba sendo um pouquinho do que o Estado deveria estar fazendo. Por esses adolescentes, por essas crianças, ver a felicidade daquela pessoa que às vezes está recebendo tão pouco, mas que para ela é muito, e você está podendo proporcionar esse momento, mesmo que pequeno, mas que vai fazer diferença na vida dela de alguma forma. Me tornar voluntária me ajudou muito a lidar com o sentimento de utilidade. Fazer alguma coisa pro outro tira o pensamento de mim. Eu fui criada muito com isso, de você passar pra frente o bem que você recebe. Enquanto eu consigo carregar a caixa, enquanto eu consigo distribuir quentinha, vou aproveitar o meu tempo pra fazer isso, pra não ficar só acumulando coisas pra mim, mas poder passar isso pra frente, pra poder ajudar outras pessoas. Cara, ok, a gente vai organizar a doação, mas essa pessoa vai cozinhar como se ela não tem gás? Sabe? Aí a gente parou, ficou, cara, é verdade, a gente pode montar uma cesta básica lá, o grão, o feijão, o arroz, mas como é que ela vai cozinhar? Aqui a gente começou um trabalho durante a pandemia de confecção de quentinhas. Todo dia tinha quentinha e sábados e domingos tinha sanduíche. Eu cheguei a contabilizar, na minha última avaliação, davam mais de 40 mil quentinhas distribuídas aqui dentro. Sanduíche, a última também tinha quase 8 mil sanduíches. Eu sou secretária da Rio de Paz, mas durante a pandemia eu virei cozinheira. Então eu troquei de função, Então eu sou secretária e cozinheira também. A ONG virou aqui praticamente uma ouvidoria da comunidade, das mais diversas coisas que o senhor possa imaginar. Sabe? Sempre que eles têm uma dúvida, eles recorrem a nós. Se nós tivermos ciência de que tem um vizinho que está precisando de alguma coisa, mesmo todos tendo pouco, todo mundo junta e ajuda. Então a gente não espera que essa ajuda venha de fora. Sabe? Até porque é muito difícil vir. Isso aqui representa muita coisa, alimenta muitas pessoas. Porque a gente já passou fome, a gente não quer que o próximo passe. E daqui a pouco vocês vão ver a fila imensa, se vocês tiverem oportunidade, que é gratificante. Vocês vão ver as senhoras, como as meninas novas que têm filho. Eu vendo cafezinho de vez em quando na rua. Agora estou parada, que agora nem dinheiro para comprar material não tem. O dinheiro que tinha para comprar o material, eu não estou mentindo. Eu empatei em remédio. Quer dizer, essa comida que caiu do céu, Deus é muito bom. Entendeu? Tem que agradecer muito a Deus. Eu boto arroz, feijão, macarrão, uma abóbora, um pedaço de carne, uma comida assim que sustente, exatamente. Para ela comer, porque para muitos assim vai ser a única refeição do dia, talvez a única refeição de 2 dias. Então a gente procura fazer sempre da melhor maneira. E a daqui para mim é muito importante, porque é uma janta garantida de quarta-feira. Tem dia que eu não almoço nem janta, eu como só pão, e olhe lá. Tem piorado porque é muito desemprego agora com a pandemia, muita gente passando necessidade e parece que triplicou as pessoas com fome na rua. Esse negócio que
melhorou as coisas, tem mais emprego, não, isso é conversa fiada. É difícil, é difícil. Só a gente que passa que sabe o valor de uma pontinha daquilo. A gente tem certeza que em muitos lugares tem hoje uma família que não tem nada para comer. Como é que fica a cabeça de um pai, de uma mãe, sabendo que não pode dar um pedaço de pão para o filho? Teve um depoimento de uma senhora que é muito triste. Ela falou que às vezes toma um copo d'água e vai dormir. E o pouquinho que tem ela dá para os filhos. Ela vai dormir com fome. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom café a todos. Primeiramente, mulher, por favor. As religiões, elas são instituições e elas também são multiclassistas. E as religiões não podem privatizar a solidariedade, a compaixão, a misericórdia. Não é uma dimensão religiosa, é uma dimensão humana. Os ateus também são solidários, também são compassivos, misericordiosos, não são só os religiosos. Você, para ser solidário, precisa ser humano. E muitas vezes tem pessoas nos corpos religiosos que são desumanas. Então, não adianta ser religioso e ser desumano, ser preconceituoso, discriminar. A sociedade tem um cimento ideológico muito forte de dominação de todos. É aquilo que o Paulo Freire coloca: se você não passa por uma educação libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E essa é uma grande contradição, encontrar pessoas em situação de rua que pensam como os empresários. Eu acho que não é o próprio ensinamento de Jesus, é a manipulação que se faz no ensinamento de Jesus. Jesus é um homem muito conflitivo e Jesus provocou muito conflito. E ele não lutou com as armas daqueles que os atacaram, mas ele lutou, ele denunciou, ele mostrou a covardia dos poderosos. Rio de Janeiro, bairro de Copacabana. Nesse ponto aqui da praia, na última quinta-feira, um grupo fez um protesto pacífico e silencioso pela vida. Era também uma homenagem aos que morreram pela Covid-19. Um protesto realizado na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, para lembrar a ONG Rio de Paz faz um protesto na praia de Copacabana em homenagem aos mortos pela Covid-19. 100 covas rasas foram abertas na areia para simbolizar as vítimas do novo coronavírus no Brasil. E foi também uma crítica à condução do combate ao novo coronavírus por parte do governo federal. Agora há pouco esse senhor entrou ali na areia, invadiu ali a praia e foi derrubando as cruzes que representam cada uma das quase 40 mil vidas perdidas até agora. Eu até fico com dificuldade de descrever essa cena, Raquel. É incompreensível. Esse senhor, então, entrou, invadiu a areia, esse espaço aí solene de homenagem às vítimas. Respeita os outros, a manifestação dos outros. Tem que respeitar. Em praia pública eles têm direito também. Tá? Fica essa palhaçada aí. Mesmo diante quem tem direito tem pra botar. O protesto também recebeu socorro de quem sabe o que é perder quem se ama. Meu filho morreu 25 anos. O homem que enterrou o filho de 25 anos se sentiu representado e sozinho recolocou as cruzes no lugar. Era uma guerra de resistência. Eu comecei a colocar, aí começaram a tentar me ofender, não pelas palavras do que me chamaram, mas pela intenção de chamar. Porque me chamaram de comunista, acho que até socialista me chamaram, petista, esquerda, não sei o quê, não tinha nada, era apenas um pai indignado, colocando as cruzes que para mim representavam o meu filho, aquilo ali. É um pesadelo diário, sabe? 24 horas você lutando contra um pesadelo, de ter enterrado um filho, de ter, sabe, o último momento de você olhar para o seu filho num saco plástico,
E o último momento do meu filho, eu sempre friso isso, comigo, ele ainda aqui encarnado em vida, foi empurrando ele numa cadeira de rodas, porque a falta de ar já não deixava ele respirar. E eu me lembro que eu consegui deitar ele na minha sala e ficava acompanhando a respiração dele, ficava feliz quando ele respirava melhor. É muito triste você ver alguém, assim, sabe, que acha normal alguém brincar com uma coisa dessa, de pessoas que morrem com falta de ar. Como pai, eu não pude depois estar lá dentro com ele no CTI, na sala vermelha. No outro dia ele falou, pai, vem aqui, me tira daqui, ele foi ficando pior. Eu fui lá, a minha esposa falou, você não vai entrar. Mas eu, pai desesperado, não existe isso. Eu consegui chegar até a sala vermelha, ficar fazendo sinal para ele, e ele, até que uma hora ele olhou e fez assim com o braço para mim, e foi a última vez, foi o último sinal que meu filho fez para mim. A próxima vez que eu vi meu filho, ele já estava em óbito, ele estava num saco, entendeu? Eu rezei muito para conseguir chegar lá, e eu fui, vi e reconheci. Aí quando eu voltei, assim que eu saí, eu falei, pô, cara, deixa de ser covarde, é teu filho, você não pode fazer isso. Eu virei de novo, voltei lá, conversei com ele. Eu falei, filho, você não está mais aqui, mas teu pai está aqui, ele vai cuidar do seu corpo, vai cuidar de você até o final. Entendeu? É uma coisa muito... A gente vive com isso 24 horas, me tentar esquecer essa cena. E eu cuidei do corpo dele, fiz tudo. Eu não pude dar um abraço no meu filho, não pude beijar, só pude olhar e ver o rosto dele sereno. É difícil contar essa história, não é fácil, mas eu acho que ela serve para alguma coisa. Ela serve para alguma coisa, entendeu? Porque meu filho não foi em vão. Mas graças a Deus, pelo menos eu já tenho, sabe, muito conforto no coração. E agora realmente trabalhar o meu luto, trabalhar todos esses problemas e ajudar o máximo de pessoas que eu puder, porque a minha missão continua. E é isso, a gente vai um dia de cada vez. Sabe que o Hugo, onde ele está muito orgulhoso de ti. Tá muito orgulhoso do pai. O que o pai está fazendo por ele e por muitos brasileiros. O que tu está fazendo, Márcio, não é pelo Hugo e pelas mais de 600 mil vítimas. A ONG Rio de Paz realizou um protesto nesta segunda-feira pelas mais de 600 mil mortes por Covid no Brasil. No gramado em frente ao Congresso Nacional em Brasília, foram pendurados 600 lenços brancos em homenagem às vítimas do coronavírus. Dentro do Senado, o dia na CPI foi dedicado exclusivamente a ouvir vítimas da Covid. 3 dias depois de enterrar meu filho, foi um sábado, um domingo, eu não guardo datas porque eu não quero guardar essa data. Sabe, eu ouvi aquela fatídica frase. E daí? Eu não sei, não posso, eu não procurei ler, não procurei falar nada, mas toda a repercussão eu escutei lá no meu coração. E daí que seu filho morreu? Isso me gerou muita raiva, muito ódio. E em razão das sandices do governo federal, tivemos que ir às ruas a fim de pedir para aquele que ocupa o mais alto posto da República que trate a população com respeito, com dignidade. Testemunhamos fatos humilhantes para a nossa democracia e devastadores para o coração de quem tem apreço pela nossa gente. Vimos o espectro da fome voltar a rondar nos lares dos despossuídos. Vimos o nosso povo disputar resto de carne de açougue para ter do que se alimentar. Vimos milhões de desempregados sem perspectiva de voltar ao mercado de trabalho, passando assim a depender da misericórdia incerta da sociedade e do poder público para sobreviver. Vimos milhares de lares enterrarem os seus mortos. Houve avós e avós, pais e mães, tios e tias, filhos e filhas, irmãos e irmãs, que presenciaram os que mais amavam perecerem por desinformação
e falta de vacina, oxigênio e atendimento médico. Perdoe-me fazer um desabafo. Ridículo para a nossa democracia, ridículo. O que esperar daquele que ocupa o mais alto posto da República num cenário assustador e angustiante como esse, no qual tantos doaram suas vidas para que o pior não acontecesse? O que vimos foi a antítese de tudo que se esperava de um presidente da República. Me perdoe mais uma vez o desabafo, ridículo! Ridículo! Ninguém aceitaria isso em nenhuma nação livre e desenvolvida. O que declaro resulta de ódio pelo presidente? Não! Somente faço questão de ressaltar sua impressionante falta de empatia, a fim de que nunca mais sejamos governados da mesma maneira por quem quer que seja. Houve um tempo que o Rio de Paz era conhecido como os liberais, conservadores, né, que estavam lutando contra o governo daquele momento, né? E trocou o governo, a gente continuou criticando. E agora a gente passou a ser conservador, comunista. Quer dizer, comunista, socialista, o que quer que seja, sabe? Amanhã vai entrar um outro governo, se o governo errar, nós vamos criticar de novo. Então, a gente está esperando para ver qual vai ser a classificação. O silêncio, ele é a arma da violência. A violência se nutre do silêncio. Todo tipo de violência aposta no silêncio dos indivíduos e da sociedade. Então nós temos que quebrar o silêncio. Dizem que o problema é um problema de fronteira, não é apenas de fronteira. Os revólveres são fabricados no Brasil. As munições idem. Como que pode a maior parte das armas apreendidas nas mãos de bandidos no Rio de Janeiro terem sido vendidas legalmente na nossa cidade? Nós não aguentamos mais enterrar os filhos da nossa terra, aqueles a quem a presidente chamou de brasileirinhos. E hoje representados por essas 12 bandeiras manchadas de tinta vermelha, representando sangue derramado de brasileirinhos. Um protesto em Copacabana lembrou crianças que foram mortas por balas perdidas no Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. Lembra da menina Maria Eduarda, morta por uma bala perdida dentro de uma escola em Acari? Agora tem novidade na investigação da morte de outro anjo, um adolescente, João Pedro. Ágata Vitória Salles Félix chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Parentes e amigos fizeram um protesto pela morte do jovem Gabriel. A menina Sofia, de 2 anos, morreu atingida por uma bala perdida. E a morte do menino João Hélio, de 6 anos, em 2007. E aquelas 3 crianças desaparecidas há 9 meses na Baixada Fluminense foram mortas por traficantes. Esta edição do Jornal Nacional começa com as palavras do cidadão, trabalhador e pai de família brasileiro, Paulo Roberto Soares. Eu quero falar para vocês aqui o sofrimento de um pai, esse sofrimento que eu estou vivendo agora, perder um filho de 3 anos. Paulo Roberto Soares é mais um cidadão, trabalhador e pai de família brasileiro que tem a vida arruinada pela ação desastrosa de agentes do Estado. Ontem à noite, num bairro de classe média do Rio, policiais militares abriram fogo contra o carro em que estavam a mulher e os 2 filhos dele. O mais velho, que faria 4 anos no fim do mês, teve morte cerebral. Eu estava no carro com o João e com meu filho Vinícius, que na ocasião estava com 10 meses na cadeirinha. Eram por volta de 7 da noite, 7h10 mais ou menos. E passou um carro com muita velocidade. Aquilo me chamou a atenção, eu olhei pelo retrovisor, vi o carro da polícia também em alta velocidade, se aproximando. Eu falei pro meu filho se abaixar. Falei, filho, tá acontecendo alguma coisa, se abaixa. E aí passaram pouquíssimo tempo, eu não sei mensurar, mas foi muito rápido. Um barulho ensurdecedor. Eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha noção ainda que era o meu carro alvo. E aí começaram os estilhaços de vidro cair, gritei, João, abaixa, abaixa, abaixa.
O Vinícius acordou, começou a chorar. E eu fiquei agachada entre o banco, aqui tinha a marcha, né? E eu me joguei assim. E fiquei lá esperando aquilo acabar, só que não acabava, parecia uma eternidade. Eu no desespero, porque o João não me respondia mais. O Vinícius gritava muito, os estilhaços não paravam de cair. E daí eu abri a porta do carona, joguei a bolsa. E aí cessaram os tiros. E foi quando eu saí, eu tomei coragem para sair. E eu saí com o braço estendido, tinha um policial apontando um fuzil para mim, gritando muito. E eu gritava do outro lado, de frente para ele, dizendo que tinha criança ali, que meu filho estava ali dentro, que era para ele parar com aquilo. E aí o outro policial que estava com ele deu a volta, abriu a porta e aí falou: que merda. Tiraram o João do carro, já colocaram, começaram a gritar para eu entrar no carro, já tinham colocado o João em uma outra viatura. O Vinícius gritando, gritando, gritando. E assim, eu não ia deixar nenhum nem outro uma coisa louca e não sabia, o estado do João estava desfalecido, não sabia a situação dele, nem do Vinícius. E aí apareceu um homem na minha frente, falou: deixa ele comigo, o Vinícius. E aí eu entreguei para uma pessoa desconhecida, meu filho. E aí entrei no carro da polícia. O João estava com a cabecinha aqui, e eu sangrando, de estilhaço, ele ensanguentado. E aqueles homens falando desconexo, vai para onde, e eu falei, eu fiquei morrendo, apavorada. Eu falei, eu vou morrer com meu filho, eles vão sumir com a gente. Não tem mais ninguém aqui. Ela me contou que quando estavam carregando, levando ela para ser socorrida com o menino, eles só falavam que ia dar merda, porque quando tinha criança dava merda. Só vai dar merda porque tem criança. Vai dar merda. Eles estavam muito preocupados. Todas as cápsulas deflagradas pelo fuzil, que foram mais de 17 tiros, sumiram. Eles sumiram, tentaram descaracterizar ao máximo. Ele foi atingido na nuca, aqui no bumbum, eu acho que no braço. Na orelha. Na orelha. A maioria dos tiros se concentrou para pegar na cabeça. Por volta de 11 horas, meio-dia, a gente recebeu a notícia da morte cerebral. Eu estava em choque. Assim, eu não esbocei uma reação. O Paulo saiu, foi quando acho que você foi lá embaixo, não sei. Eles tinham dado morte cerebral do meu filho. E eu fiquei muito transtornado. Eu não sou um homem violento. Eu não tenho armas. Eu não sou a favor da violência. Mas a única coisa que eu tenho é minha voz. E eles só vão me calar se me matarem, porque eu vou gritar. Eu vou lá para fora e vou gritar para todo mundo ouvir o que eles fizeram com a minha família. E vou desmascarar eles. E aí eu comecei a dar entrevista, comecei a gritar e eu estava tentando me acalmar, que eu já tinha dado entrevista para várias pessoas, eu também não tinha mais condições psicológicas de falar mais nada. Aí entrou uma pessoa e se apresentou e falou que queria conversar comigo. Eu falei para ele que não queria conversar com ninguém. Que não iam me usar. Que nada que dissesse para mim ia servir para nada, que mataram meu filho e não iam trazer ele de volta. E que eu já estava cansado daquilo. E aquele homem foi, de uma certa forma, me dando um conforto. Comecei a me sentir bem com ele. E eu procurei
trazer esperança. E uma esperança, veja, que nenhuma instituição política capaz de comunicar nessas horas, os ideólogos, os partidos políticos, as instituições democráticas se calam, porque o que você vai falar para um pai cujo filho foi atingido por disparo de arma de fogo? Policial militar. Foi uma conversa que fluiu. Mesmo num momento tão doloroso, ele conseguiu tirar a gente daquela dor, daquele momento e discutir o social. Foi interessante. Até os julgamentos que ele foi, né, você via que ele era altamente imparcial. Mesmo estando conosco, na nossa dor, ele não desejava mal aos policiais. Não, ele às vezes isso me incomodava um pouco. Porque, para mim, eu estava ainda com aquela sede de vingança, de ódio. Eu queria que eles fossem execrados dali. Eu estava na fase de querer que eles pagassem por tudo que eles fizeram passar, eu e minha família. Depois que eu comecei a ter um pouco mais de maturidade sobre isso e ter um pouco mais de equilíbrio, a gente começa a perceber que o verdadeiro milagre foi ter saído 2 pessoas vivas dali de dentro. Porque eu acho que se Deus pudesse, ele tinha tirado todo mundo, mas não tinha como. Não tinha como. Foram 17 tiros de fuzil e ter saído uma criança sem um arranhão, uma mulher só com escoriação. Isso é um milagre. E o ponto crucial desse momento foi quando ele foi na minha casa e pediu que se pudesse rezar, pudesse fazer uma oração. E eu falei, Antônio, eu não sou da mesma religião que você, mas qualquer coisa que traga o bem, cara, sabe? Que traga paz de espírito. Pode entrar na minha casa a hora que for, quando quiser. E teve uma frase dele que me marcou demais. Foi quando ele começou a rezar e ele não pediu pela gente. Ele me chamou a atenção para uma coisa que eu não estava mais enxergando. Aquele garotinho que estava ali, que tinha passado também por um trauma, que sobreviveu a tudo isso. E a oração dele foi, Deus, não transforme a vida desse menino num eterno luto. Aquilo entrou por dentro de mim, é uma coisa impressionante, porque aquilo me fez bem. Eu não posso querer só justiça e esquecer desse cara que está aqui do meu lado. Sabe, que é um sobrevivente de tudo isso. Tem que começar a dar atenção a ele, tem que dar amor a ele, tem que dar carinho, tem que dar atenção a ele, porque eu não vou dizer que ele tenha sido um escolhido, não acredito nisso, mas ele está tendo a felicidade que João não tem. A gente levou 10 anos. Nessa loucura. Foi 10, amor? Foram 10 anos. 10 anos? Como é que você consegue fomentar um caso 10 anos? Contra a polícia. Eu morrendo de medo de eles matarem a mim e minha família. Sem proteção policial, sem nada. Só com a minha voz e a minha força. Eu falei, vai ou racha. Não tenho o que fazer. Eu não posso matar pelo meu filho. Mas eu posso morrer pelo meu filho. Nesse meio tempo, eu me vi grávida, né? E foi o outro choque, porque eu estava vivendo um luto e recebendo uma vida. Situações antagônicas. Demais. Então, assim, foi um momento muito difícil, familiar, pessoal, para as minhas crianças, porque eu estava fisicamente, mas emocionalmente eu não estava ali. Eu estava gerando uma criança que, não é que eu não quisesse aquela criança, mas o momento que eu estava gerando era o pior momento da vida. Qual eu queria que o que se foi estivesse ali. Eu queria estar recebendo mais ninguém. Eu queria o que foi não deveria ter ido. Pra gente, o nosso mundo era ele. Tiraram isso da gente. E é muito difícil. Porque todo dia morre gente. As coisas... Passa a ser banal.
começam a ser banalizadas demais. Infelizmente. E parece que aquela pessoa que, né, foi mais um número, mais uma estatística. E acredito que não resolveu, os índices continuam aumentando, mas que mais pessoas são tocadas por isso. A gente conversa, é uma oportunidade da gente trocar. Então, assim, eu sou muito, como o Paulo falou inicialmente, dificilmente eu paro para falar, eu não sou uma pessoa de muitas palavras. Mas, assim, eu não podia me furtar de sentar aqui, contar a minha história e falar o quão vocês foram e são, continuam sendo, na medida que continuam divulgando. E assim, o dia que parar, tá tudo bem, porque assim, outras pessoas vão estar sendo beneficiadas desse trabalho. Então, assim, meu muito obrigado. De coração a todos vocês. Era isso. Não parem de fazer esse trabalho. Me dá uma sugestão, o que você acha que poderia ser feito? Ah, não sei, mas você reclama na frente da televisão, reclama na frente do jornal, esbraveja, mas de eficaz, de efetivo, o que você faz na vida para melhorar as condições das pessoas? Eu acho que a gente tem que não só criticar, mas tem que fazer. É muito fácil falar e não fazer nada. Eu não me vejo longe da favela tão cedo. Se eu tiver condição física, eu estou aqui dentro. Nem que venha de cadeira de roda, eu estou aqui dentro. Que fique o registro na minha última mensagem na Igreja Presbiteriana da Barra com o pastor titular. O que houve em 2018 nesse país foi um crime praticado contra o Evangelho de Jesus Cristo. E os que se calaram terão que um dia prestar contas diante de Deus com o que fizeram com o Evangelho. Pois o que houve na América foi o que houve no Brasil. Eu lhes dou um presidente, disse o mundo das trevas, e vocês me dão o Evangelho. A coragem é uma virtude da qual todas as demais virtudes dependem para se manterem firmes na hora da prova. Sem coragem, você só é justo, só é honesto, só é solidário sob certas circunstâncias. Se a chapa ficar quente, você amarela. Rio de Janeiro, expuseram uma ferida, todo mundo se perdendo, tem até bala perdida. Em 2010, quando eu chego naquela cadeia lá e vejo aquele amontoado de gente, parceiro, porra, um dormindo em cima do outro, não tinha água, comida estragada. Porra, pensar que hoje eu ia estar aí com um monte de playboy de frente pro Pão de Açúcar, meu irmão. Nem nos meus melhores sonhos. Nem nos meus melhores sonhos. Eu jamais ia imaginar que ia estar aqui hoje. Se eu olhasse pra mim em 2010, lá entrando naquela carceragem, as humilhações que a gente passa dentro do complexo de Bangu, você não está afadado ao fracasso, você nunca vai passar por isso. O sistema te impõe isso. Mas é isso, né, meu compadre? A gente está aqui para quebrar o sistema. A gente veio para zoar o plantão, na verdade. Chapa quente no Leblon, chapa quente em Nova Iguaçu, chapa quente em Bom Sucesso, chapa quente em Japeri, chapa quente no Leblon. Vem dançar, vem dançar, vem dançar o brau. Vem dançar o pra espantar o mal. Espantar o mal. Vem dançar o brau. Vem dançar o brau. Vem dançar, vem dançar, vem dançar o brau. Vem dançar o brau. Pra espantar o mal. Espantar o mal. Vem dançar o brau. Vem dançar o brau. Chapa quente em linha vermelha, chapa quente em linha amarela,
Chapa que tem Ipanema no asfalto na favela. Chapa quente, linha vermelha, chapa quente, linha amarela.